Fala, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um episódio da série Fé em Cheque. Nós estamos ao vivo, como prometido, às 6h30 aqui com você, para que hoje pudéssemos estudar mais um tema dessa série, a série Fé em Cheque, que chegou ao 5º episódio. E o tema de hoje é Questiono Mesmo, e daí? Será que os religiosos podem questionar sua fé? Ou você tem que crer, simplesmente crer de maneira cega? Existe algum perigo em não questionar a sua fé? É tudo que nós vamos ver hoje no nosso 5º episódio da série Fé em Cheque. Você que está chegando aí, seja muito bem-vindo. Você pode acompanhar a gente aí através do Facebook. Nós vamos também, logo em seguida, terminando aqui, postar isso em outras redes sociais como o YouTube, como o Instagram, o IGTV. Você pode acompanhar também no Spotify, nos ouvir ali, mas sejam todos bem-vindos. Eu vou fazer o que costumeiramente eu sempre faço antes de todas as lives. Eu vou pedir para você fazer o mesmo. Você pode compartilhar o link dessa live aí nos seus grupos de WhatsApp, nas suas linhas de transmissão, para que mais pessoas sejam alcançadas pela mensagem de hoje. Você pode compartilhar aí mesmo no seu Facebook, aí tem um botãozinho compartilhar, compartilha aí com o máximo de pessoas que você puder, tá bom? Eu vou fazer o mesmo aqui agora, eu vou compartilhar com os meus grupos. Quero mandar um abraço aí para a comunidade Sentir Mais, para todos vocês que estão nos acompanhando agora. Mandar um abraço também para a Igreja do Mutirão, mandar um abraço aí para a nossa igreja sede do distrito, a Igreja do Mutirão, e também mandar um abraço para as demais igrejas, a igreja do Jatobá e a igreja do Água Azul. Mandar um abraço para essas igrejas, mandar um abraço para todos aqueles que nos acompanham à distância, que não estão aqui em Altamira, mas que estão nos acompanhando em Santarém, nos acompanham lá em Óbidos, nos acompanham também em Itaituba muitas vezes, tá bom? Mandar um abraço aí para aqueles que nos acompanham lá de Minas Gerais. É um prazer estar recebendo vocês aí. Eu estou aqui olhando para o lado porque eu estou compartilhando, fazendo aqui minha parte no compartilhamento. Agora sim vou colocar minha câmera aqui, como a gente sempre faz. Ok, posicionei. Agora sim. Bom, eu tô aqui hoje para o nosso 5º episódio. Eu espero que você esteja aí já preparado para o nosso 5º episódio, o episódio da série Fé em Cheque. Deixa eu ver algumas pessoas que já chegaram aí. Tô vendo o Alessandro Bentes, que já foi minha ovelha lá no Curuá, hoje vive viajando aí pela Europa e tudo mais. Um abraço pro Alessandro, um abraço para Elaine, que não perde uma, sempre é a primeira a chegar. Tô reparando isso aqui, a Elaine nunca perde, sempre é a primeira a chegar. Apareceu ali, João Vitor está ao vivo, ela chega logo. Então, é um prazer receber vocês aqui. Você que já chegou aí, coloca aqui no comentário de onde você está assistindo, se é a primeira vez que você está vendo essa série, tá bom? Porque é um prazer receber você aqui. Se você está chegando aqui pela primeira vez, pode estar pensando assim: pastor, eu vou pegar uma série no 5º episódio. Eu vou trazer daqui a pouquinho um resumo dos episódios anteriores. Assim como você tem em qualquer plataforma de streaming aí para assistir a sua série, vai mostrar os episódios anteriores. Eu vou também trazer aqui os episódios anteriores que já vimos até aqui. E essa é uma série, a série Fé em Cheque, que tem a ideia de colocar sua fé contra a parede. É a ideia de você questionar sua fé. Há perigo nisso? É o tema de hoje. Questiono mesmo, e daí? Existe algum perigo de um religioso questionar sua fé? Ou tem que crer de maneira cega, sem ter nenhuma evidência? Existe algum perigo em não questionar sua fé também? Tem um outro lado? E aí, nós vamos ver isso tudo aqui hoje. Um abraço aí para Sônia Ferreira, que já entrou. Um abraço para o Jorge Reis, que já entrou aí dizendo legal. Então, feliz semana a todos vocês que já chegaram aí. Sejam todos bem-vindos. Tá assistindo de Genebra, na Suíça. Olha aí, nós estamos ficando chique aqui, viu? Alessandro, manda um abraço aí também para sua irmã, manda um abraço para a família. Um prazer estar aí com vocês, tá bom? Tá assistindo lá de Genebra, da Suíça. Muito bem, então a série Fé em Cheque, como eu estava dizendo aqui, é uma série que acontece todos os sábados à tarde, às 6h30. Essa série que tem colocado umas minhocas na nossa cabeça e depois a Bíblia vem e tira essas dúvidas. A ciência tem mostrado isso e já vimos aqui se Deus é um Deus criador mesmo, a imaginação, por que existe sofrimento, por que Deus manda matar algumas pessoas lá no Antigo Testamento, por exemplo. Nós vimos aqui também se Jesus realmente existiu, e semana passada, no 4º episódio, nós tivemos mais um episódio dessa série, uma série que tenta aí questionar a nossa fé, e hoje é Questiono Mesmo, e daí? A ideia é que você questione para encontrar as respostas certas, tá bom? Então vai colocando aí quem está chegando, de onde você está assistindo, quem você é, compartilha com os amigos,
tá bom? Coloca aí, desejo feliz semana pra galera que tá aqui assistindo com a gente e vai compartilhando. Tem um botãozinho aí, compartilhar. Você pode compartilhar para que mais pessoas possam assistir hoje este episódio. A ideia de hoje é a gente tentar entender se é possível, se pode se questionar ou se a gente tem que acreditar de maneira cega. A fé, que ponto a fé tem em nossa vida espiritual? A fé tem que acreditar sem ver nada, sem ter nenhuma evidência, ou tem que ter evidência, eu tenho que questionar, eu tenho que buscar as respostas? É hoje tudo isso que nós vamos tentar colocar aqui, tá bom? Então você que já chegou aí, seja muito bem-vindo, compartilha com os amigos, manda aí nos seus grupos, copia o link, enfim, é um prazer poder te receber aqui. Eu quero iniciar esse momento então especial fazendo uma oração por você que já chegou, tá bom? Então feche seus olhos aí como você está, nós vamos orar ao Senhor. Querido Pai, hoje nós temos o prazer e o privilégio de entrar na Tua presença para a gente ter um encontro real, um encontro importante, significativo da nossa vida contigo. E nós queremos que hoje o Senhor fale ao nosso coração, toque a nossa vida e que de alguma forma possamos sair daqui melhores do que chegamos. Se alguma pessoa parou porventura e por um acaso aqui nessa live, nós acreditamos que não é por um acaso, é porque o Senhor tinha uma mensagem especial para ela e que ela esteja com o coração aberto para que o Senhor fale. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, a série Fé em Xeque é uma série da comunidade Sentir Mais. A comunidade Sentir Mais é uma comunidade de fé que pertence à Igreja Adventista do Sétimo Dia. E nós temos um objetivo na comunidade Sentir Mais, que é proporcionar para você um encontro real e significativo com Deus. Aqui é o lugar onde você vai sentir mais a presença de Deus e sentir do seu jeito. Tá bom? Tô vendo aqui que a Isabel já chegou, desejando feliz semana aí para você. Então, como eu já pedi, vá compartilhando aí, enquanto eu vou passando aqui um resumo. Daqui a pouquinho eu volto para interação com vocês, mas eu vou trazer aqui para vocês um resumo do que já tivemos em nossa série, a série Fé em Xeque, até esse momento aqui. Lembrando que o episódio de hoje é o episódio 5, questiono mesmo, e daí? Então quem está chegando aqui hoje pensando, pastor, vou pegar hoje o primeiro episódio, é o 5º episódio já, como é que eu vou pegar uma série já do 5º episódio, quase acabando? Essa série é uma série em 6 episódios, eu vou trazer para você o que já vimos até aqui, quais foram os 6 primeiros episódios, os 4 primeiros episódios e hoje o 5º episódio, tá bom? O que já vimos até aqui em nossa série? Nós vimos até aqui, por exemplo, no primeiro episódio, onde tivemos como tema Deus Criador ou imaginação? É uma imaginação da religiosidade? Deus foi inventado ou de fato ele existiu? Ou de fato ele foi um Deus Criador? Nós vimos aqui algumas ideias evolucionistas em contraste com algumas ideias criacionistas. E claro que quem crê na Bíblia, assim como eu, provavelmente você, nós temos a tendência em crer nas ideias criacionistas. E eu trouxe aqui alguns argumentos fortes para o lado do criacionismo. E um dos fortes argumentos é a ideia do design inteligente. O design inteligente diz que o universo teve um começo, portanto ele teve uma causa. E essa causa nós entendemos que é uma causa sobrenatural, uma causa que não está, que não está presa ao tempo, ao espaço ou à matéria. Ou seja, uma causa sobrenatural, uma causa que na ciência diz uma causa primeira não causada. Alguém sobrenatural, alguém que não está, como eu disse, preso ao tempo, ao espaço, à matéria, criou o mundo, porque o universo teve um começo, então ele teve uma causa, e essa causa nós cremos ser Deus. Nós vimos também que a vida foi projetada, o universo foi projetado, portanto teve um projetista, teve uma mente inteligente, por isso a ideia do design inteligente por trás disso tudo, uma das ideias fortes por trás do criacionismo. Claro que nós vimos muitas outras coisas, mas estou trazendo um resumo simplesmente aqui para você. No segundo episódio nós vimos o porquê do sofrimento, especialmente no Antigo Testamento. Por que Deus mandava ou permitia a morte de tantas pessoas? Primeiro, não era o ideal de Deus tantas mortes. Deus, por exemplo, com o povo de Canaã, ele deu 400 anos de misericórdia para aquele povo e o povo não mudou. Era um povo que era animalesco demais no trato com as pessoas. Matava crianças em seus rituais religiosos ao deus Moloque. Colocava meninas, adolescentes em orgias sexuais. Eram povos assim animalescos demais. E quando o povo de Israel tinha que entrar naquela terra, foi uma situação quase que impossível não entrar em conflito com eles. Ou eles matavam ou eles morriam, era uma questão de defesa, não era o ideal de Deus. Às vezes muita gente pode até olhar para o Antigo Testamento e pensar assim, então Deus é um Deus megalomaníaco, é um Deus que quer tudo para ele, é um Deus egocêntrico, porque sem ele a pessoa morre, com ele a pessoa fica viva, é assim?
Não é assim como um namorado ciumento que fala assim, se ficar comigo, tá tudo bem, mas se me abandonar, eu vou atrás de você e te mato. Não é como um namorado ciumento. É como eu disse aqui no segundo episódio, é como a água dizendo para o peixe, claro, de maneira figurativa, sem mim você não tem vida. Sem a existência de Deus na nossa vida, nós não temos vida. E aí lá no Antigo Testamento, como eu disse, muitas das ocasiões de grandes matanças, eles tiveram que matar para se defender. E acontece também que a nossa ideia de castigo ela teve muita alteração conforme o tempo foi passando, e hoje a gente pensa que castigo não pode ser dado, que castigo é algo errado, e castigo nada mais é do que tornar casto, endireitar o caminho, fazer as coisas andarem no caminho certo. E Deus, ele tem toda a razão em querer nos castigar, podemos dizer assim, etimologicamente falando, porque ele quer o nosso bem. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, ele diz isso lá em Apocalipse. Então a ideia de castigo, a ideia de sofrimento, ela tem um cenário por trás de tudo isso. A rebelião começou no céu e transportou aqui para a terra, e nós entramos nessa rebelião contra Deus. E aí o resultado de tudo isso é a entrada do mal no mundo, como já vimos aqui, o sofrimento está aí até hoje. Mas nós já sabemos como que vai terminar essa história. E no final, o sofrimento vai acabar, porque Jesus um dia morreu na cruz para acabar com todo esse sofrimento. Nós vimos isso aqui. No terceiro episódio, o tema foi Jesus realmente existiu? Até o século XVIII, perguntar isso era a maior besteira do mundo, porque a ideia era crer sem nenhum questionamento. Mas a partir do século XVIII, onde a teologia, o estudo sobre Deus começa a cair sua validade, ou começa a perder grande força, então os questionamentos aumentaram. As pessoas começaram a questionar e começaram a espalhar muitas teorias da conspiração em diversas áreas da vida, inclusive grandes personagens da história, como foi Jesus. Existem teorias da conspiração a respeito de Jesus, e aí uma delas é que Jesus seria um plágio do mito de Horus, um mito egípcio que conta que... que um deus do Egito, 3.000 anos antes de Cristo, é um mito só, não aconteceu real, mas um mito egípcio, que ele teria nascido de uma virgem, que ele teria nascido no dia 25 de dezembro. Algumas coisas são em comum com Jesus e outras não. Mas não tem nada de plágio nisso, porque existem poucas evidências da existência de Jesus, sim, mas elas existem. A literatura judaica, por exemplo, através de Flávio Josefo, diz que Jesus sim existiu. Existiam os cristãos que seguiam a Jesus, que faziam conforme Jesus ensinou. A literatura latina, de origem do latim, também. Escritores romanos comprovaram que Jesus existiu. Então a história, a arqueologia comprovam a existência de Jesus. Agora, se Jesus existiu no passado, é bom saber? Sim. Mas o que mais importa é se Jesus hoje está vivo e ter uma experiência com ele. Foi o que vimos no terceiro episódio. Semana passada, a pergunta foi: quem precisa de certo e errado? Existe verdade absoluta? Nós vimos aqui que a pós-modernidade, essa época que nós estamos vivendo, é uma época de incertezas. E aí muita gente diz que certo ou errado não existe, ou que tudo é permitido. Só que esse sistema de pensamento, de não acreditar na verdade absoluta, ou de relativizar tudo, depende, é relativo, cada um tem a sua verdade, de que não existe certo ou errado, traz muitas incoerências. E esse sistema de pensamento não se sustenta, porque se ele se contradiz internamente, ele não se sustenta. Se a gente começar a acreditar que não existe certo ou errado, como vimos semana passada, a gente acaba perdendo o referencial ético e acaba perdendo o limite. Por exemplo, se não existe mais certo ou errado, quer dizer que agora pode matar, pode roubar, pode trair. A gente perde o referencial ético e perde o limite das coisas. Por isso é importante sim acreditar em certo e errado. Quem precisa de certo e errado? Você, eu, todos nós precisamos. O nosso referencial ético é a Bíblia. A tua palavra é a verdade. Jesus mesmo disse, a verdade absoluta está ali na Bíblia. Para você saber o que é certo e errado, por exemplo, os 10 mandamentos estão ali. Não matar, não roubar, não trair, não cobiçar. Um monte de coisas ali para dar o nosso referencial do que é certo e o que é errado na palavra de Deus. Nós cremos dessa forma. E hoje, o 5º episódio, agora sim, questiono mesmo. E daí é a pergunta. Perdão. É possível um religioso questionar e ainda assim ter fé? É possível alguém não questionar e ter fé? Bom, se eu tenho fé, eu tenho que crer sem ver muita coisa? Ou eu posso... E aí, o que você pensa sobre isso? Queria que você colocasse aqui no comentário para mim. Olha, pastor, eu acho que eu tenho que acreditar sem ver. Não, eu acho que tem que ter evidências para eu ter minha base, para minha fé. O que você pensa? É possível questionar? Um religioso pode questionar sua fé?
O tema de hoje é questiono mesmo, e daí? Coloca aí no comentário para mim. Deixa eu só ver quem já chegou aqui, quem já foi comentando, quem foi dizendo aí, de onde é. Coloca aí de onde você é, de onde você está assistindo. Deixa eu só dar uma olhada aqui. O Agenildo Lima, lá de Itaituba, está dizendo uma abençoada e feliz semana a todos. Feliz semana, Agenildo. A Lúcia de Jesus dando feliz semana. A irmã Ivani também, feliz semana a todos. A Rose Castro, lá de Santarém, feliz semana, meus irmãos. E o Silvio, lá de Itaituba, feliz semana, pastor João Vitor, e a todos vocês, irmãos, feliz semana a todos vocês. E eu queria saber de vocês, a gente pode questionar a nossa fé? Um religioso pode chegar nesse estágio de questionar sua própria fé? É o tema de hoje, vocês não podem perder, então, nenhum detalhe na nossa fé. Daqui a pouquinho eu quero saber o que vocês responderam aqui, o que vocês colocaram de opinião. Mas Einstein, conhece o Einstein? Einstein, uma certa vez, ele disse assim, se eu tivesse uma hora para resolver um problema e minha vida dependesse da solução desse problema, eu gastaria os primeiros 55 minutos determinando a pergunta certa a se fazer. E uma vez que eu soubesse a pergunta, eu poderia resolver o problema em menos de 5 minutos. Você vê que a questão toda não é sobre ter respostas. A questão toda é sobre fazer as perguntas corretas. Eu posso, como um cristão, questionar minha fé? Einstein disse, se eu tivesse um problema e minha vida dependesse disso, eu ia gastar meus primeiros 55 minutos. Se eu tivesse só uma hora para resolver esse problema, gastaria os 55 primeiros minutos só para formular a pergunta correta. E os 5 últimos minutos eu com certeza encontraria a resposta. Essa é a grande questão. Eu posso questionar? Benjamin Constant, certa vez, disse assim, eu sou demasiado cético para ser incrédulo. Ou em outras palavras, eu questiono demais para não acreditar nas coisas. Então, se você quer passar a entender mais as coisas e acreditar mais nas coisas, inclusive nas coisas que você tem fé sobre Deus, sobre a vida, sobre o universo transcendente, você precisa ser mais cético em relação às coisas e questionar mais. É normal numa vida religiosa você ter inquietações, incertezas e questionamentos. Não há nenhum perigo ou pecado nisso. A fé comporta dúvidas. É normal ter dúvidas quando se tem fé. René Descartes certa vez disse o seguinte, o homem deve desconfiar de tudo para poder acreditar em alguma coisa. Olha só que interessante. O homem deve desconfiar de tudo para poder acreditar em alguma coisa. Questionar faz você encontrar respostas para a base da sua fé. Quanto mais você questiona, quanto mais você indaga, mais respostas você vai obter. E se você tem certeza e firmeza na sua fé, não tenha medo de perguntar, não tenha medo de questionar. O grande problema nisso tudo é que existem questionamentos mal intencionados. Uma certa vez um aluno perguntou para um professor de maneira muito mal intencionada e com aquele sorrisinho sarcástico de canto de boca, ele disse assim, professor, o que Deus estava fazendo antes de criar o universo? E aí o professor respondeu da seguinte forma, bem bravo, ele estava preparando o inferno para quem faz esse tipo de pergunta. Brincadeiras à parte, mas algumas perguntas são muito mal intencionadas. Pessoas que muitas vezes vão para fazer questionamentos, como eu disse, é importante questionar, é importante perguntar, mas pessoas que vão fazer o questionamento só para provar que você está errado. Pessoas que vão te fazer uma pergunta só para dizer assim, eu vou te perguntar isso aqui, mas eu já sei a resposta. Ele já tem a própria resposta. Isso não é uma pergunta de alguém que quer descobrir a sua verdade, quer descobrir a verdadeira verdade, se assim podemos dizer. Tem gente que não faz uma pergunta dessa forma, querendo de fato descobrir o que é a verdade sobre aquele determinado assunto. Tem gente que já vai com uma resposta já pré-pronta, com uma resposta preparada, e aí essa pessoa ele não se desfez de suas vaidades, ele não se desfez dos seus preconceitos, e ele foi para simplesmente confrontar. E essa não é a ideia do questionamento aqui que eu estou querendo dizer. Questionamento é quando você vai livre de qualquer e está pronto para receber qualquer tipo de resposta e descobrir qual é a verdade, independente dela qual seja. Se você concorda com ela ou não, verdade é verdade. E você tem que estar aberto para descobrir essas verdades. Tá bom? E aí eu perguntei lá no início, e aí, podemos questionar nossa fé? Deixa eu ver se alguém disse alguma coisa aqui, deixa eu ver. Ou vocês estão fugindo da resposta aqui. Deixa eu ver. Feliz semana, pessoal desejando feliz semana. Só feliz semana, né? Vocês fugiram aí. Uma semana cheia de bênçãos para todos. Deus abençoe a sua semana. Amém. Ok, vocês não querem responder, tudo bem, mas eu vou aqui continuar então. Algumas respostas também não ajudam. Às vezes tem gente que vai com um afã ou com muito ávido de questionar e de perguntar,
E tem gente que não tem a resposta correta, ou não sabe dar a resposta, ou sabe que aquela resposta não vai contribuir em nada com aquela pessoa e fica rodeando. Quer ver só? Vou te dar um exemplo. É como a história do paraquedista que certa vez ele pulou de um avião da aeronáutica e ele acabou pousando num lugar muito errado. Ele pousou ali em cima de uma árvore e ele ficou preso ali com seu paraquedas em cima da árvore. E ele preso e pendurado ali de cima, ele olhou ali embaixo, passando pela floresta, um grande pregador cheio de livros e bíblias no braço, e ele avistou o pregador e disse assim: por favor, você pode me ajudar? E o pregador disse assim: ah, estou percebendo que você é um paraquedista. Sim, sou um paraquedista, você pode me ajudar? E percebo também que você é da aeronáutica, não é isso? Sim, sou da aeronáutica e acabei pousando aqui. E você pode me ajudar? Eu percebi que você, e o pregador ali respondendo, né? Eu percebi que você pousou no lugar errado. Exatamente, pousei no lugar errado. E acabei pousando aqui nessa árvore, você pode me ajudar? Eu tô vendo que você tem muitas patentes aí no seu braço. Você não é qualquer paraquedista, né? E aí o paraquedista, depois de certo tempo já perdendo a paciência com aquele pregador, disse assim: eu percebi que você é um pregador, né? Sou um pregador. Como que você percebeu? É pelos meus livros? É pelo meu jeito de me vestir? Não. Eu percebi pelo fato de você ficar dando respostas e não me ajudar em nada. Só ficar rodeando e nunca me dar a resposta correta. Algumas respostas não ajudam em nada. Essa é a realidade. Agora, como eu estava dizendo, alguns questionamentos são mal intencionados e são de fato. São muito mal intencionados. Algumas pessoas, elas vão para fazer essas perguntas para impor sua visão. São questionamentos cheio de preconcepções. Por exemplo, sobre a existência de Deus. A pessoa chega aqui para você e pergunta assim: se eu te perguntar Deus existe, ela não quer saber se Deus existe. Algumas pessoas mal intencionadas vão para questionar, mas não vão com o coração aberto para descobrir a verdade. Pergunta assim: Deus existe? Aí você vai responder e ele fica assim: claro que ele não existe. Ou então, ao contrário. A pessoa vai para perguntar para um ateu, por exemplo, Deus existe? Aí o ateu vai cheio de respostas e tal, quer dar o seu melhor. Aí você fica assim: claro que ele existe. Eu estou perguntando aqui para eles de bobeira, mas eu sei que ele existe. Você não pode ir com preconcepções quando vai fazer questionamentos. Você tem que ir com o coração aberto. Tem que ir com o coração completamente aberto para descobrir, para buscar as suas respostas. E na busca de respostas não se pode excluir nenhuma possibilidade. Tem que estar aberto. Pastor, mas o que diz lá em Hebreus 11, verso 6? Não fala que a gente tem que conhecer a Deus e para conhecer a Deus eu tenho que simplesmente crer? Vamos lá, Hebreus 11, verso 6. Eu vou pegar minha Bíblia aqui, você pode pegar a sua aí também. Hebreus 11, verso 6. Eu vou ler um texto com você aí. Pega aí a sua Bíblia. Quem puder, coloca aí no comentário para mim esse texto. Hebreus 11, verso 6. Sobre questionamento. Olha o que esse texto fala. Muita gente pode até perguntar: pastor, e Hebreus 11, verso 6, como que você me explica? Você está dizendo que a gente tem que questionar e tudo mais. E aí? Vamos lá. Hebreus 11, verso 6. Coloca aí no comentário para mim, por favor. Para que quem chegar depois não fique perdido sobre qual texto nós estamos meditando agora. Tá bom? Hebreus 11, versículo 6. A Bíblia diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus. Estamos falando de fé aqui hoje, tá bom? Sem fé é impossível agradar a Deus. Qualquer um que quer se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensará aqueles que sinceramente o procuram. Quem quer se aproximar de Deus tem que acreditar que Ele existe. Pastor, e aí, como é que você me explica? Isso aqui nós não estamos falando nesse texto aqui, o autor não está falando de crer com uma fé sem fundamentos. Aqui não é ter fé em Deus ou crer em Deus, não é crer sem fundamentos. O verbo crer aqui é o verbo pisteusai no grego. Então entenda, esse verbo aqui, ele significa literalmente uma garantia que advém de uma possibilidade de confiança. Ou seja, quando você crê em Deus, segundo o texto que lemos aqui em Hebreus 11, verso 6, você está acreditando, mas está acreditando com uma garantia de que isso pode ser verdade. Você não tem todas as garantias, mas pelo menos um fundamento, pelo menos uma base, você já tem para acreditar. Você não pode acreditar de maneira cega. E lá na frente você vai entender por que eu estou falando isso aqui. Não dá para você ter uma fé em Deus de maneira tão cega que você não tem nenhum fundamento, não tem nenhum argumento, não tem nenhuma possibilidade de aquilo ser pelo menos uma verdade. Crer em Deus dessa forma nem é fé, é fideísmo, você vai entender lá na frente. Só que quando a gente começa a abrir espaço para questionamentos, aconteceu um fenômeno na história
que é o fenômeno do teocentrismo versus o antropocentrismo. Antes do antropocentrismo, o teocentrismo dizia que Deus tem a resposta para tudo. Agora, o antropocentrismo diz que o homem está no centro e que o homem ou a razão responde todas as coisas. Descartes, por exemplo, como eu mencionei aqui, mesmo sendo um cristão, ele abriu um caminho para o ateísmo, porque o ateísmo começa a vir com questionamentos e coloca o homem no centro e Deus não dá resposta para mais nada. Então, a gente precisa buscar o equilíbrio das duas coisas. Primeira coisa que a gente precisa colocar na mente. Primeiro, não é porque você é cristão ou porque você crê em Deus que você é um alienado. Gênios encontraram a Deus pelo questionamento. Gênios pela história do mundo encontraram a Deus, saíram do ateísmo em algum momento, outros nem chegaram a ser, mas encontraram a Deus porque questionaram em algum momento, buscaram respostas sobre Deus. Por exemplo, Leonardo da Vinci encontrou a Deus pelo questionamento, Blaise Pascal, Leibniz, Isaac Newton, C.S. Lewis, que era um ateu, encontrou a Deus porque questionou. E mais recentemente, Anthony Flew, ele também encontrou a Deus porque questionou. Então não se pode presumir que os crentes, aqueles que creem em Deus, são alienados, não sabem de nada. Existem muitos gênios. Assim também como existem muitos gênios que negam a existência de Deus. Agora entenda, negar a existência de Deus presume que antes foi feita uma verificação, uma experimentação. Ninguém pode negar a existência de Deus se nunca foi verificar, se nunca foi experimentar. E é uma coisa muito certa, quem experimenta acaba encontrando a Deus. Quem questiona, encontra a Deus. A gente tem que ter um cuidado nisso tudo. Eu estou falando o tempo todo aqui que a gente deve questionar, que deve perguntar, deve buscar respostas, mas tem que ter um equilíbrio, tem que ter um cuidado. James Oberg, um escritor, certa vez disse assim, ter a mente aberta é uma virtude, mas não a ponto de o cérebro cair para fora. Então tem que ter um limite nisso aqui. Perguntar, questionar, ter mente aberta é legal, mas cuidado para o teu cérebro não cair para fora, tá bom? Deu para entender? Agora, os religiosos podem questionar? É a grande pergunta do nosso tema de hoje. Você que tem e frequenta uma igreja, que tem uma religião, ou mesmo você que não tem, religioso, pode questionar sua fé? Dr. Rodrigo Silva, no livro Ceticismo da Fé, na página 31, ele diz assim, ninguém pode falar que crê ou descrê de algo se não experimentou a possibilidade da dúvida e da busca sincera por uma resposta. Em outras palavras, ninguém pode dizer que crê em Deus se nunca foi buscar as respostas sobre Deus. Ou ninguém pode dizer que não crê em Deus, se nunca foi buscar respostas sobre Deus. Consegue compreender isso aqui que eu estou dizendo? Então, enquanto você não foi sinceramente, de coração aberto, buscar as respostas sobre aquilo que você crê, ou sobre aquilo que você acredita, ou sobre a sua religião, sobre a sua religiosidade, infelizmente você não pode dizer que crê numa coisa se você nunca buscou de maneira sincera, colocar em dúvida, buscar a resposta de maneira sincera por aquilo que você crê. E eu estou falando aqui de discutir, de questionar, e discutir e questionar é sobre busca de conhecimento, não é sobre ganhar ou perder. Porque quando fala sobre discutir, sobre questionar, a gente coloca logo na cabeça debate. Que vai sair um vencedor e um perdedor. E aqui, questionar e discutir não é sobre ganhar ou perder, é sobre buscar conhecimento. O próprio Deus, em Isaías 1, verso 18, você pode conferir na sua Bíblia, Isaías 1, verso 18, Deus diz assim, venham e vamos refletir juntos, vinde e arrazoemos, vamos questionar, vamos discutir sobre esse assunto. E no Novo Testamento, várias vezes nós temos vários conselhos. O próprio Jesus disse para a gente não seguir líderes cegos sem questionar, para a gente não acreditar em quaisquer líderes. Então você precisa questionar. E existe sim uma diferença entre aquele que é crente e aquele que é crédulo. Vou te dar um exemplo. Em 1992, Stephen Martin ele escreveu uma comédia que o título dessa comédia era O Pulo da Fé. Presta atenção nessa história agora. O Pulo da Fé era o nome dessa comédia e na versão brasileira ela ganhou, não podia ganhar nome melhor na versão brasileira, que era Fé Demais Cheira Mal. Pegou o jogo de palavras? Fé demais, cheira mal. Bom, essa comédia ela conta a história de um pregador charlatão e um crente inocente. E o crente era tão inocente que chegou até no final dessa história, dessa comédia, a comover aquele pregador que era um charlatão, que queria enganar todo mundo. Então tinha um crente ali tão inocente que seguia de maneira muito cega. E por falar em
em pregador charlatão, em um crente inocente. Isso é muito comum até hoje em dia. Tanta gente que segue de maneira inocente, de maneira muito sincera, mas com olhos vendados. Machado de Assis, inclusive, quando ele escreveu o romance de Quincas Borba, ele tinha um personagem lá, o personagem Rubião, que ele descreve o personagem da seguinte forma: ele era mais crédulo do que crente. Pastor, e tem diferença entre crente e crédulo? Tem. Vamos lá, as diferenças entre crente e crédulo. Crente vem do latim credente, que significa aquele que crê, que confia a partir de uma evidência racional. Então, crente é aquele que acredita, mas ele acredita porque ele tem uma evidência, ele tem uma base sólida para acreditar. E o crédulo? Crédulo vem do latim credulo, que significa ingênuo, que crê facilmente em qualquer coisa. E aí que, no caso, Rubião, do romance de Machado de Assis, Quincas Borba, ele era mais crédulo do que crente. Ele era mais inocente do que acreditar mesmo com uma evidência racional. E tem muita gente hoje assim na igreja? Tem, nas igrejas por aí afora. Na minha igreja tem gente assim, nas igrejas por aí afora tem gente assim. Por isso que é importante questionar para você obter bases sólidas da tua fé. Não adianta você querer ser um crente ou querer ser um crédulo que acredita de maneira cega, de maneira inocente, de maneira ingênua e não ser um crente de verdade. Porque aqui tem uma diferença. Tem gente que diz assim: pastor, mas a fé não é acreditar nas coisas sem ver. A fé não é acreditar nas coisas sem ver se vai dar certo ou errado, sem ver o que está lá na frente. Fé não é isso. Isso não é fé, isso é fideísmo. Existe uma grande diferença entre fé e fideísmo. Fé é quando eu tenho fundamentos sólidos. Fideísmo é crer sem questionar. É como muita gente diz por aí afora: você tem que crer sem questionar para ver os milagres. Ah, o milagre ainda não veio na sua vida porque você está duvidando. Você tem que crer sem questionar. E não é isso. Isso é fideísmo. O fideísmo ignora ou minimiza o papel da razão para se chegar à verdade. O fideísmo, ele não pede evidências. E isso não é fé de verdade. A fé de verdade pede evidências. Deus, ele não pede para você crer num vácuo. Ele te dá evidências sólidas. Vou te dar, por exemplo, uma história prática para que você entenda o que é fé ou fideísmo. Muita gente pode até questionar assim: pastor, mas a história lá do centurião que pede para Jesus curar o seu filho e diz assim: Jesus, o senhor nem precisa ir lá. Se o senhor mandar daqui, o meu filho fica curado de lá. Pastor, isso aí não seria um fideísmo? Certa vez, Jô Soares fez essa mesma pergunta para o Dr. Rodrigo Silva, quando o Dr. Rodrigo Silva, o pastor Rodrigo Silva, foi no programa do Jô. Ele perguntou assim: mas o centurião, então, não teve um fideísmo nesse caso? Porque ele acreditou sem ver? Não. Ele tinha fé, porque ele tinha fundamentos sólidos. Ele tinha evidências do poder de Jesus. Ele morava naquela região ali e ele via Jesus curando pessoas, Jesus ressuscitando pessoas. Ele via o poder de Jesus por todos os lados. Então ele tinha evidências do poder de Jesus e ele foi certo porque ele já sabia que Jesus curava pessoas. Então você crê de uma maneira cega, sem nunca ter experimentado, sem nunca ter ido lá e visto mesmo? Isso não é fé, isso é fideísmo. Fé sem questionamento só pode acontecer quando eu conheço quem está me pedindo para acreditar. Repito, uma fé sem questionamento só pode acontecer somente quando eu conheço quem está me pedindo para acreditar. Por exemplo, Abraão. Deus falou assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Qual terra? Eu vou te mostrar. E ele foi. Pastor, isso aí não é fideísmo? Ele acreditou sem ver. Não, ele já conhecia Deus. E ele sabia que Deus não ia levar ele para um lugar ruim. Não iria levá-lo para um lugar ruim, perdão. Então ele colocou na cabeça: eu já conheço Deus, Deus está me mandando ir, eu vou. Ele já tinha fundamentos para a sua fé. Isso é fé de verdade, é quando você tem fundamentos. Se você não tem fundamento nenhum, isso não é fé, isso é fideísmo, repito. Então, a mensagem final hoje da nossa mensagem é: cuidado com o tipo de fé que você desenvolve. Muito cuidado. Porque às vezes você está pensando que tem uma fé cega, sem evidência nenhuma, e isso não é fé, isso é fideísmo. Entenda, perguntar não ofende. Ouse saber mais. Porque sempre existem 3 lados da história, não é isso que o ditado popular diz? Tem o meu lado, o do outro e a verdade. Busque sempre saber qual é a verdade dos fatos. Questione mesmo, não há problema nisso. Agora tem um detalhe: experimente e conheça Deus para ter fé suficiente para crer em Deus.
Aquele que não experimenta, aquele que não teve vivência, infelizmente não vai ter fé suficiente para crer nele. Aquele que nunca teve experiência com Deus e diz assim, eu tenho fé em Deus, isso não é fé, isso é fideísmo. Isso é mais crendice do que crença. Isso é mais ser crente, isso é mais ser crédulo do que crente. Eu queria que você saísse daqui hoje buscando ter uma experiência mais profunda com Deus. Uma experiência mais próxima, mais íntima com Ele, para que você tenha uma fé suficiente para crer nesse Deus. Eu espero que você tenha compreendido a mensagem de Deus para você hoje. E que questionar é importante. Claro, tem seus limites, mas que questionar é importante para encontrar respostas para a sua fé. Experimente esse Deus, para que você tenha fé suficiente para crer nele. É o seu desejo hoje experimentar mais esse Deus. E dizer para Deus, Senhor, o meu desejo é te experimentar para eu ter fé suficiente, para eu ter fundamentos sólidos para crer num Deus que eu já experimentei. Se o seu desejo é esse, coloca aí no comentário. Eu quero ter mais fé nesse Deus, eu quero experimentar Deus para ter fé nele. Eu quero ter fundamentos sólidos para crer mais em Deus. O seu desejo é esse? Se o seu desejo é esse, não só coloque no comentário, mas ore agora comigo. Querido Pai, obrigado porque nesse momento de oração nós entendemos o quanto é importante questionar. E não há nenhum perigo nisso, não há nenhum pecado nisso. Nós queremos, ó Deus, diante da Tua presença, lhe dizer muito obrigado pela mensagem de hoje que abre os nossos olhos e abre a nossa mente para vivermos um novo momento. Um momento em que vamos em busca das respostas corretas sobre a nossa crença, sobre a nossa fé. É importante questionar e nós queremos encontrar essas respostas. Por favor, bom Deus, que a partir de hoje possamos experimentar mais ao Senhor para ter fé suficiente para crer. Nós entendemos hoje que somente aquele que experimentou pode crer, porque tem um fundamento sólido, uma base suficiente para crer. Nós não queremos ser crédulos, mas crentes. Não queremos, ó Deus, ter fideísmo, crendice, mas ter uma fé sólida no Senhor. Nos ajude a te experimentar e viver uma vida de experiência com o Senhor a partir de hoje. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, deixa eu ver aqui quem mais comentou, quem mais interagiu com a gente aí. Que boa resposta do professor, a Helenice dizendo aí. Verdade, pastor Cidiani dizendo, questionar tem o seu lado bom desde que as respostas sejam de fonte confiável. O pessoal colocou aí os textos bíblicos que a gente pediu para colocar. O que ele tinha era fé, o centurião, né? A Aline está dizendo aí. Desejo ter uma fé como a do centurião. Amém, Aline. O Otávio dizendo, eu quero ter mais fé em Deus, quero experimentar mais a fé que tenho nele. Amém. Essa é a ideia, Otávio. Que legal. Fiquei muito feliz de você ter acompanhado até esse momento aqui. Quem chegou depois, quem está chegando por agora, não tem problema. O episódio vai ficar aí disponível para você assistir aí e vai poder assistir em qualquer outra plataforma. Seja aqui no Face, seja no YouTube, no Instagram, lá no IGTV, ou até mesmo no Spotify, você pode ouvir lá enquanto usa outros aplicativos e enfim. Tá bom? Mas foi um prazer ter você aqui. Semana que vem nós vamos para o último episódio dessa série. Infelizmente está acabando uma série tão boa, a série Fé em Cheque. O último episódio dessa série promete, viu? O tema do episódio é Igreja, quem precisa dela? A gente precisa de ter igreja para ter uma vida com Deus? A gente precisa de igreja mesmo? A igreja, que importância a igreja tem na vida de alguém? Hoje a gente pode ser desigrejado e ter experiência com Deus independente de igreja? Precisa de placa de igreja para ir para o céu? Vamos tentar responder essas perguntas na próxima semana e eu creio que você vai estar aqui com a gente próxima semana às 6h30, tá bom? 6h30 da tarde. Eu tenho um convite especial para você. A Isabel está colocando amém aí, a Aline também. Amém? Mas eu tenho um convite especial para fazer para você. Amanhã, às 8 da noite, e aí vai prosseguir aí por todos os as próximas 15 noites, às 8 da noite sempre, nós temos um encontro marcado aqui, para um curso bíblico que vai começar. Se você tem curiosidade sobre a Bíblia, quer aprender mais, ou quer que outras pessoas conheçam, quer compartilhar com outras pessoas, ou você quer reciclar os seus conhecimentos da Bíblia, amanhã, a partir das 8 horas, nós vamos iniciar aqui um curso bíblico, onde eu estarei ministrando esse curso, totalmente gratuito. Você não pede por esperar, começa amanhã às 8 horas, e aí vamos 15 noites seguidas, todos os dias aqui às 8 horas. Domingo, segunda, terça, quarta, todos os dias às 8 horas, vamos ter aqui. Inclusive, sábado que vem, saindo daqui, a gente já vai acabar aqui por volta desse horário, umas 7h10, 7 e pouquinho. Sai daqui e espera um pouquinho, às 8 horas, vamos ter mais uma aula desse curso da Bíblia. É um curso bíblico inteiramente grátis, virtual aqui para você. Então já se prepara, coloca na tua agenda, não vai perder.
tá bom? Então Deus te abençoe, prepara aí para amanhã às 8 horas, começa esse curso para você compartilhar com o máximo de amigos possível, porque vai valer muito a pena. Que Deus te dê uma excelente semana, obrigado por ter estado aqui, não esquece de compartilhar aí com os amigos, tá bom? Compartilha aí no seu Face, vai valer muito a pena que mais pessoas conheçam isso que você aprendeu hoje. A Eleni está dizendo, eu aprendi a crer mais, a Ivani dizendo, olha, amém, boa noite. E a Aline dizendo, ansiosa pelo próximo episódio, porque estou sentindo uma saudade danada da igreja. Também estamos, Aline, tá bom? Então amanhã temos esse convite para você às 8 horas da noite. Começa um curso bíblico aqui, curso bíblico virtual inteiramente grátis para todos vocês e para quem você quiser compartilhar. Tá bom? Deus te abençoe, uma boa semana, obrigado por ter ficado até aqui e que Deus esteja com você.